Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje trago para vocês, olha que coisa linda, um tapete super simples e fácil de fazer, onde vocês podem aproveitar retalhos que vocês têm aí guardado, e olha que lindo que fica, gente. Maravilhoso, né? Antes da gente ir para a aula, quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Clica aqui embaixo, inscrever-se, e depois clica no sininho e ativa todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube, tá? Gente, eu fiz um jogo pro meu quarto, acho que ficou lindo. Eu fiz esse, fiz dois desse menor, né? Menor, pessoal. Então, fiz dois, que é para colocar na beirada da cama. E eu fiz a passadeira, gente. Olha só que espetáculo que ficou. O passo a passo, gente, que eu fiz aqui nesse vídeo é do tapete menor. Mas para vocês fazerem a passadeira, o esquema é o mesmo, tá? A única coisa é que a base que vocês vão usar é maior. Aqui, para esse tapete, eu usei 45 centímetros por 1,30 m, tá bom? Então, essa foi a medida. A forma de fazer foi a mesma. E ficou lindo, né? O que vocês acharam? Gostaram? Comenta aí muito nesse vídeo que eu quero saber se vocês gostaram, tá bom? Então, bora lá pro passo a passo. Pessoal, então, para fazer esse tapete, eu tô usando aqui 48 centímetros por 70, tá? Eu tô usando como base uma manta e aqui eu coloquei um tecido, é uma sarja. Para a base do tapete, vocês podem usar o que vocês tiverem aí. Jeans, se quiser reaproveitar jeans, fica muito bom para fazer a base do tapete. Algodão cru, aquele mais grosso, ele é bem barato se vocês forem comprar e dá certinho para fazer a base também. Como eu vendo manta, como tenho sempre restinhos, então eu estou usando a manta, tá? Mas vocês podem optar por algum material mais barato, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz aqui, gente, foi dobrar ao meio, marquei certinho aqui, risquei e depois dobrei nessa posição, bem certinho, marquei aqui e risquei. Então eu fiz um X aqui, ó, tá? A gente precisa ter um X bem no meio, bem marcadinho, aonde é o meio. E aí a gente vai iniciar com um quadrado. Esse quadrado tem a medida de 13 por 13 centímetros. Eu vou posicionar ele com as pontinhas dele bem em cima de cada risco do X que eu fiz, tá? Posicionei, eu vou colocar alfinete, deixar bem presinho aqui, tá? Para que ele não saia e fique bem retinho. E aí, eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha em volta desse quadrado, tá bom? Agora eu já quero mostrar para vocês as tiras de tecido que eu vou usar. Eu escolhi essas duas cores. Esse é um linho básico com desenho de arabesco. Então eu escolhi o ferrugem e o marsala. Eu acho que vai ficar bem bonito, tá? A largura dessas tiras é 8 centímetros. Gente, a largura das tiras vocês podem diminuir, pode fazer mais estreita, pode fazer mais larga, fica a critério de vocês. Eu aqui tenho, então, elas com 8 centímetros, então você precisa de duas cores. Se você tiver várias tiras guardadas aí de retalho, que seja uma tira de cada estampa, você pode usar os seus retalhos que tem aí guardado, fica bem legal, todo colorido também. No meu site, pessoal, eu vendo o rolinho, assim, ó, de tiras. Esse daqui tem 10 centímetros de largura, tá? São 10 tiras de 10 centímetros por 1,50. Aqui, nesse caso, são 5 cores de linho e 5 cores de poá. Ele é um misto. E eu tenho esse outro aqui também, que também é misto. São 10 tiras também na mesma medida. São 5 desse arabesco e 5 desse textura de coração. E ele dá bem certo para fazer esse tipo de tapete, tá? Lá no site também tenho quadradinhos para fazer tapete de biquinho. Desses rolos aqui, tem a tira maior de 15 centímetros também. Então, dá uma olhadinha, eu vou deixar o link do site aqui embaixo na descrição do vídeo. É www.alinerogério.com.br, tá? Acesse o site, vai na categoria retalhos diversos, tá bom? E aí lá vai ter os kits de retalhos, pacotes bem legais e o preço tá bem bacana, tá bom? Vou deixar aqui um cupom de desconto para quem estiver assistindo esse vídeo, a palavra tapete, tudo com letra minúscula, para você ter desconto lá no site, tá? Então agora a gente vai começar a costurar. Então aqui, gente, vou iniciar fazendo a costurinha em volta aqui na beiradinha do quadrado.
Tirei aqui os alfinetes e agora nós vamos começar a costura das nossas tiras de tecido, tá? E aí, a gente precisa estar com a tesoura do lado, porque conforme a gente vai costurando, a gente vai cortando. Aqui eu vou só tirar essa beiradinha assim. Então, aqui, ó, a gente pega nosso tecido, nossa tira de tecido, vamos colocar a estampa de frente para a estampa do quadrado. Desse jeito, ó. Bem aqui na beiradinha, no início do quadrado, eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Gente, esse tapete, ele é muito fácil e simples de fazer. Mas uma coisa que vocês têm que prestar atenção é em fazer a sua margem de costura. Por exemplo, eu vou usar um pé de máquina. Então, todas as costuras que você for fazer, todas as tiras que você for costurar, você tem que usar a mesma margem de costura, para poder ficar bem retinho, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou costurar com um pé de máquina, retrocesso no começo, e eu venho até aqui no final do quadrado, tá? Chegou no final do quadrado, aí eu corto aqui. Esse tecido eu vou abrir, estica bem ele para ele não ficar enrugado e passo uma costura na beiradinha. Eu viro aqui a minha peça e agora eu vou fazer a costura aqui. Venho com o tecido, estampa de frente para a estampa e passo aqui uma costura. Chegou aqui no final do quadrado, a gente dá o retrocesso, corta o excesso. Aqui a gente abre o tecido bem esticadinho, passa a costura aqui na beiradinha. Virou, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vem com o tecido, estampa de frente para estampa. Cortou, estica o tecido, passa a costura aqui. Virou, agora a gente vem aqui para esse último lado. Estampa de frente para estampa. Abre aqui e passa a costura. Então, foi assim que ficou o nosso primeiro. Olha só que bonitinho, gente. Como é que já fica lindo, né? Agora a gente vai vir com a outra cor. Que eu aqui escolhi o vinho, né? Marsala. Então, agora eu vou usar ela. E a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Como que a gente vai fazer aqui? Deixa eu cortar a pontinha aqui bem retinha. Então, aqui a gente vem e vai seguir o mesmo esquema. Vou colocar estampa de frente para estampa, passa a costura. Aí eu venho com a costura até aqui, ó, até o final desse marrom. Cortou, a gente abre. Bem esticadinho, tá, gente? Passa bem a mão assim, ó. Ficou assim. E agora a gente vai dar sequência. Vamos costurando aqui, ó. Mesma coisa, estampa de frente para estampa. Começo aqui e vou vir até aqui o final, onde tem a beiradinha de tecido marrom. Então, passei a costura, abro o tecido. Viro aqui, agora a gente vem desse lado. Estampa de frente para estampa.
Aqui, então, cortei o excesso e abro o tecido. E agora aqui, o último ladinho dessa parte do quadrado. Estampa de frente para estampa. Gente, então olha só. Quando a gente chega aqui, ó, desse jeitinho, que uma esquininha já tá aqui na beiradinha do tapete e a outra aqui, agora nós vamos colocando aqui, ó, aqui e aqui. E depois lá do outro lado, tá? Uma observação, a passadeira que eu fiz, passei a medida para vocês no início do vídeo, eu fiz a mesma coisa, tá bom? Do mesmo jeitinho. Quando chegou aqui, desse jeito, quando com uma esquininha em cima e embaixo, preenchendo todo o espaço aqui da minha base, eu vim assim na lateral até preencher ela. Mesma coisa que eu vou fazer aqui. A diferença é que esse tapete menor, ele vai dar menos tiras, né? E a passadeira vai ser mais, mas o esquema é o mesmo. Então, agora eu vou pegar um tecido marrom e vou dar sequência aqui. Então, aqui, ó, vou pegar o tecido marrom, colocar estampa de frente para estampa. Chegou aqui, corta. Abre o tecido, passa a costura. Venho aqui, vou colocar outra faixa marrom. Então, aqui coloco estampa de frente para estampa. Então, ó, coloquei as duas marcas. Gente, então olha só, preenchi todo esse lado, essas beiradinhas a gente deixa, depois a gente vai cortar. Preenchi todo esse lado, agora eu venho aqui do outro e vou fazer a mesma coisa, seguindo a mesma sequência. Coloco uma tira aqui, outra aqui, até preencher, tá? Bom, gente, olha só. Então, costurei todas as tiras, praticamente está pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar pro lado avesso e eu vou passar uma costura na beiradinha toda a volta e depois cortar todo esse excesso. Gente, aqui, ó, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que é muito importante, na parte da bobina da máquina, embaixo, a linha que vai embaixo, coloque a cor da linha da mesma cor da base, né? Aqui, ó, tô usando esse tecido vinho, coloquei uma linha vinho, então fica bem discreta a costura, tá? Então, vou fazer isso, passar a costura na beiradinha toda a volta e cortar o excesso. Pessoal, então, ó, cortei todo o excesso, olha só que lindo, e agora a gente só vai colocar o viés nas laterais, tá? Para o viés, eu cortei tirinhas de tecido de 5 centímetros, tá? O que eu vou fazer com essa tira? Eu vou dobrar ela ao meio e vou passar uma costura aqui nessa beiradinha em toda a extensão. Se você quiser usar viés pronto, de algodão, viés boneon, fica a critério de vocês, tá?
Eu aqui vou fazer de tecido. Então, eu vou assim, ó, costurando, dobrando e passando a costura bem na beiradinha. Então, olha só, gente, como é que ficou. O que eu vou fazer? Pegar meu tapete, vou virar do lado aqui do avesso, né? Lado das costas. E vou colocar esse viezinho. Esse aqui, das laterais menores, eu não vou dobrar a pontinha. Aí o maior eu dobro para poder fazer o acabamento, tá? Então, coloco aqui e passo uma costura bem na beiradinha, só para segurar esse viés aqui na base, tá? Passei essa costura, aí eu já vou vir aqui, ó, no outro lado mais estreito e vou costurar aqui também. Vou virar pro lado direito e a gente vira esse viés e faz esse debrum aqui, ó. Vira aqui e passa a costura. Então, ó, passei os dois das extremidades menores, né, da medida menor, e agora a gente vai para a medida maior. A única diferença é que aqui a gente vai dobrar a pontinha, ó. Dobro essa pontinha assim, para ficar o acabamento, tá? Dobrou a pontinha, a gente vai faz a costura em toda a extensão. Quando eu chegar ali, lá no final, aí eu dobro a pontinha também, tá? Bom, gente, então, olha só como ficou, com o viezinho toda a volta. Olha só, a parte do avesso. Lindo, lindo, lindo. Dá para vocês usarem bastante a imaginação, usar vários retalhos coloridos, ou fazer assim, combinação de cores, igual eu fiz. Tenho certeza que vai ficar lindos. Quem fizer o seu tapete, posta lá no meu grupo do Facebook para mim ver, tá? Eu vou adorar ver o trabalho de vocês. O grupo no Facebook é Costura Criativa para Iniciantes por Aline Rogério. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você for fazer para vender, esses menores, né, esse aqui, eu deixo aí para vocês o valor de 40 a 60 reais. A passadeira fica de 80 a 110, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula.